Um amuleto milenar foi descoberto na Alemanha e, segundo os cientistas, pode reescrever a história do cristianismo na Europa. Essas coisas, meus irmãos, têm se tornado comum. Isso que eu acabei de falar não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o título da própria matéria da mídia. Chegou até mim através do nosso querido irmão Pedro Nedved. Um abraço forte para esse guerreiro. E ela vem para confirmar uma matéria de 16/12/2024, finalzinho desse ano. Ela vem para confirmar o que muitos de nós já estamos percebendo pelo que está sendo proposto no mundo. Cada vez mais os valores têm sido distorcidos, as pessoas estão dando razão ao errado, questionando o certo e o amor se esfriando. E a Bíblia falava isso. No início das dores, a população ficaria exatamente assim. O homem ficaria orgulhoso e amante de si mesmo, escravo dos próprios pecados e querendo justificá-los e colocá-los como certo. Me diga se não é isso que você vê hoje em dia. Não é à toa que tantos países têm intensificado os seus poderes justamente para atacar a religião cristã, tentando legitimar uma certa censura na prática da doutrina na vida das pessoas. Essa que é a grande verdade. Aos poucos eles vão colocando, olha, se você achar isso ou pensar isso, você está fora da lei. E dentro desse mesmo contexto ainda temos outros sinais, né? Assim como o Messias nos avisou. Olha, ninguém sabe o dia, mas fiquem atentos aos sinais. Quando vocês ouvirem falar de rumores de tretas e tretas acontecendo, né? O nome é outro, mas você sabe do que eu estou falando. Nação contra nação, é o que a gente mais está escutando. O próprio relógio, criado pelo sistema, o relógio da meia-noite, nunca esteve tão próximo da meia-noite como atualmente. A terceira treta mundial nunca foi tão real como agora. Há pessoas, inclusive, dizendo que ela já começou, só que ela tá mansa, né? E as tretas começam realmente assim. Aquela declarada que envolve todo mundo mesmo e para tudo, já é os extremos, né? Já é quando tá para se resolver. Mas ela já começou de forma fria. E um certo país está sendo usado como palco para isso. Vocês sabem bem qual é, né? Tem o Zelensky por lá, inclusive. Então, meus irmãos, se estivermos certos que esse é realmente o início das dores, não o fim, é o início das dores, muitas coisas têm que se revelar. E assim tem se cumprido. Esse tal amuleto, eu vou ler aqui a matéria para vocês, ele tem várias linhas aqui que podem reescrever a história do cristianismo. Na verdade, é desmentir o que o sistema vem passando para as pessoas. Ah, o cristianismo é uma coisa mais nova, não foi bem assim. E, de acordo com esse achado, eles estão mentindo. Ele vem para confirmar a vinda do próprio Messias. É uma coisa incrível, não tem como eles abafar uma coisa como essa. Veja só. Pesquisadores encontraram um pequeno amuleto misterioso que poderia mudar o que se sabe até hoje sobre o cristianismo na Europa. Com uma fina folha de prata enrolada, o objeto guarda um texto de 18 linhas que pode ser interpretado de forma cristã. O amuleto data de 230 a 260 d.C. Até então, nunca houve evidência tão antiga do cristianismo na região. Na verdade, nunca houve uma evidência que eles aceitem, né? Porque existem as histórias, existem as lendas, mas eles dizem, não, isso é uma coisa mais recente. Eles simplesmente tratam assim. E aí vem um objeto desse, que aí não tem como mentir. E eu pergunto, o que mais eles já encontraram e nós não estamos nem sequer sabendo? Essa é uma pergunta que todos deveriam se fazer. Eles seguem dizendo o seguinte, o amuleto data de 230 a 260 d.C. Eles seguem dizendo o seguinte, na época, né, as religiões predominantes, nessa época aqui, de 230 a 260 d.C., as religiões predominantes eram o judaísmo e o paganismo. O paganismo com muita força, inclusive nas práticas daquela sociedade, com diversos feriados, dia do ano, etc, dedicado a essas entidades. A vinda de Cristo foi uma coisa tão forte, mas tão forte, que mesmo sendo minoria, mesmo sendo pouco, mesmo sem poder aquisitivo, ele foi se espalhando, meu irmão, porque a palavra de Deus é assim, ela liberta. É muito comum você ver pessoas, né, que quando abrem os olhos para o espiritual, quando elas recebem o Espírito Santo, elas caírem em choro, porque é uma coisa que transforma completamente. Se tem uma coisa que é capaz de transformar, é a descoberta verdadeira da palavra de Deus. É um fato, meu irmão. Eu já contei para vocês que eu era ateu, né? Lendo as escrituras que eu chamava livro da mentira, eu me converti sozinho, em casa, porque eu vi ali um Deus totalmente do que as religiões pregavam, o que eu realmente procurava, lendo as escrituras de Gênesis a Apocalipse. E eu sei que como eu me transformei, várias pessoas também se transformam todos os dias. Infelizmente, muitas são enganadas por homens, até porque no nosso país não se tem muito costume de ler, as pessoas não gostam, elas preferem pegar pronto. E quando você coloca um atravessador no meio, que não é Cristo,
você está sujeito, né? Embora haja pessoas boas, bem intencionadas, também há aqueles lobos em pele de cordeiro e desviam muito, né? Eu acho que a própria Andressa, né, Ura, que sempre está dando o que falar, ela foi uma dessas, né? Perdida, entregue aos maus espíritos, vai procurar a luz e encontra quem? Edir Macedo. Não podia dar outra, né, meu irmão? A não ser o que deu aí, né? Mas vamos lá. A descoberta foi liberada pelo Centro Leibniz de Arqueologia, em Mainz, e publicado pelo arqueologista Museu Frankfurt, em Frankfurt. O mais especial da descoberta é a data a qual pertence o amuleto. Até o momento, todas as descobertas relacionadas ao cristianismo nesse ponto do planeta são pelo menos 50 anos mais jovens. O amuleto foi descoberto no noroeste de Frankfurt, a antiga cidade de Nida do Império Romano. Foi retirada de um túmulo de um homem enterrado com uma tigela de incenso e um jarro feito de barro cozido. O objeto estava debaixo do queixo do esqueleto. Deste modo, a equipe de pesquisadores acredita que pode se tratar de um cordão. O texto de 18 linhas precisou ser decifrado pelos pesquisadores. Como a folha é muito frágil e quebradiça, foram feitos procedimentos de imagem de raio-x para identificar o escrito. Aqui nós temos uma imagem, isso aí que você está vendo é a imagem, né, do que tinha escrito lá. Algumas você vê que já se danificou com o tempo, né? Chamei especialistas em história de teologia, entre outros, e abordamos os textos juntos, pedaço por pedaço, e finalmente o deciframos. Quem fala isso foi o professor Marco Scousi, arqueólogo da Universidade Goethe em Frankfurt. Segundo o professor, o texto está escrito inteiramente em latim. Esse é um detalhe que chama a atenção da equipe, pois naquela época tais inscrições em amuletos eram geralmente feitas em grego ou hebraico, completou ele. Além disso, até o século V, amuletos de metais preciosos tinham uma mistura de diferentes religiões, mas os especialistas descrevem este amuleto como puramente cristão, porque não há referências pagãs ou elementos do judaísmo. Porque é isso, né, meu irmão? A religião que permite todas as outras é a de Satanás. Ele não tem problema pelo nome que você chama ele, né? Portanto que você desagrade a Deus e siga o seu próprio coração maligno, ele está satisfeito. Então se você vai chamar de diabo, capeta, coisa ruim, orixá e não sei o que, tudo bem. O importante é que você siga fazendo o que Deus proíbe, que deixa claro que não o agrada. Inclusive é engraçado hoje em dia quando você fala alguma coisa desse tipo, que o cara diz logo, mas espera aí, você está julgando. Não, eu tenho regras, né? É igual você tá dirigindo um veículo. O sinal tá vermelho, o cara atravessou o sinal vermelho, podendo colidir com o teu carro, você não precisa ser guarda não para você repreender, você tem que reclamar. Você buzina, você grita com o cara. Por quê? Porque ele atravessou o sinal vermelho e poderia ter causado um acidente. É simples assim. É claro que isso tem hora, né? Ninguém tá dizendo para 11h30 da noite, sem trânsito nenhum, 10 horas da noite, o camarada ficar parado lá como um trouxa para ser assaltado. É diferente. Mas você pega durante o dia, né? Pique de movimento, tá ali aquelas frotas de carro pra lá e pra cá, e o cara enfia o carro dele porque não quer esperar 2 segundos, cara, a própria sociedade o repreende, e ninguém é juiz ali, ninguém é guarda de trânsito, mas é o correto a se fazer, até para que ele evite fazer isso de novo, né? E a mesma coisa aqui, nós temos um livro que nos diz o que é certo e o que é errado, então você vê aquilo ali sendo errado, você vai, por exemplo, chegar aí na sua casa, seu filho vai dizer, olha, eu vou casar com a minha irmã, eu tô apaixonado pela minha irmã, eu vou casar, e você vai dizer, tá bom, meu filho, é você que manda. Você vai dizer, não, isso tá errado, né? Você vai cair em maldição, a própria ciência admite isso, né? Assim como a Bíblia descreveu. Quando um irmão casa com uma irmã, por exemplo, as chances são de 99,9% da criança nascer com algum tipo de deficiência. Por quê? Porque segundo a própria ciência, o gênese das pessoas, né? As células são muito parecidas e elas precisam ser diferentes. Olha como é que Deus fez bem a coisa dele, né? É pra gente casar com outras pessoas de outras famílias, não ficar na nossa própria. Quando se faz isso, nasce mudo, nasce cego, nasce com problemas mentais, deficiências de todos os tipos, etc, etc. Geralmente, quando você vê, acontece por conta disso. Não em todos os casos, mas em boa parte sim. A verdade é essa, mais de 70% dos casos. Não vou ficar aqui com meias palavras não, porque não pode falar isso hoje em dia. É a verdade. Quando você vê boa parte dessas pessoas que tem esse problema, não todos, né? Vamos dizer que 30% aí se saia, mas 70% tem algum histórico de primo com prima, irmão com irmã e etc, etc, né? Algum incesto acontecendo ali na família. E Deus deixou bem claro, né? Estão em maldição. É duro ouvir isso? Tem outro Deus que não tem problema nenhum com isso. Recomendo, inclusive, que você faça, né? Fazeres o que tu queres há de estar na lei, né? Tem um, é só seguir ele, né? Seja pelo menos honesto com você mesmo, né? Se a pessoa é das trevas, é das trevas. Se é da luz, é da luz. É simples assim. Então, seguindo aqui, ó. Agora os especialistas consideram o homem que carregava o amuleto como o primeiro cristão
no norte do Alpes. No entanto, ele também afirma que o fato desse indivíduo existir sugere que pode haver mais locais de sepultamento cristão a serem descobertos. Não me diga, né, família? Não me diga. Eles sabem onde está, eles sabem. Esta descoberta extraordinária afeta muitas áreas de pesquisas e manterá a ciência ocupada por muito tempo, afirmou assim a doutora Ina Hartwig, chefe de Cultura e Ciência de Frankfurt. E aqui encerra a matéria, né? Até porque isso aqui para eles, meu irmão, é igual estrume, quanto mais mexe, mais fede, né? Eles não gostam de falar isso aqui não, né? É o tipo de matéria que eu acho que tá ainda tendo essa repercussão, porque aconteceu aqui final do ano, né? A mídia sabe que essa época as pessoas começam a pensar em Deus, né? Elas veem que mais um ano aí tá acabando, o próximo ano é muito incerto, né? A gente sabe aí, principalmente aqui no nosso país, como tá a situação. E no mundo não é muito diferente não, né, família? Os rumores de treta têm tirado o sono de muita gente e mundo afora, não é só do nosso país, né? Tem a galera lá do Dragãozinho, do Pastel de Vento, querendo invadir o outro, né? Tem o Maduro aqui falando merda. É aquilo, né? O negócio tá bronca, né? Então as pessoas realmente têm se preocupado pelo mundo todo, não só aqui no Brasil. Então, meus irmãos, diante de mais essa revelação, para mim é isso, né? O que é que a gente faz? A gente não perde tempo, meus nobres. A gente aproveita melhor, o máximo possível, cada minuto, cada segundo que a gente tem. E como vocês sabem, né, essa festa pagã, inclusive eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês essa semana, ainda, né, antes do Natal, porque parece que o Putin proibiu o Natal lá na Rússia, né? E pelo que todos nós já sabemos, essa data não tem nada a ver com o cristianismo, né? Eu até quero ver a matéria, eu só vi o título, nem sei se é isso mesmo, né? Eu recebi uma matéria com esse título hoje, quero ler para ver o que é, mas se for o que eu tô pensando, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Então, mais uma vez reforçando, essa é uma data que nós não temos que envolver espiritualidade nenhuma, né? Nada de prestação de culto. Eu já disse para vocês, aproveite, né, essa data para ganhar dinheiro, né? Muita gente não quer trabalhar e tem pessoas que têm serviços para serem feitos, né? Principalmente para quem presta serviço. É uma boa oportunidade, né? Quero que tenha uma oficina, ó, as outras oficinas estão todas fechadas. Quem tiver aí algum serviço para mim fazer, cobra o dobro, cobra uma taxa a mais e faça, meu irmão. Trabalhe naquele dia. Essa data, ela foi feita, infelizmente, para homenagear uma entidade pagã. A gente já fez vídeo explicando e você não deve compactuar com nenhum tipo de espiritualidade, com prestação de culto nessa data, porque não é para Deus. Mesmo que as pessoas estejam com esse pensamento, infelizmente ela é feita, né? E a forma como é feita, eu já disse pra vocês, Satanás não liga pelo nome que você chama ele, nem se você chama ele de Jesus, ele tá nem aí pra isso, certo? Ele quer saber que você preste culto a ele. E as pessoas estão ali oferecendo comida, gastando o que não pode, colocando presentes embaixo de árvore, né? Em homenagem a ele. Então não participe disso. Se alguém te convida, a tua mãe, teu pai, né, as pessoas mais antigas que infelizmente foram enganadas, você pode até participar do almoço, comer normalmente, né, para não fazer uma desfeita, mas leva a tua rotina normal. Leva a tua rotina normal e aproveita essa data, como eu disse, para isso, né? Ainda que você não tenha serviço para fazer, faz o serviço doméstico. É o meu conselho, tá certo, meus irmãos? Por tudo que eu já estudei aqui, eu penso assim, tá certo? E vou ficar devendo aí, vou conferir essa matéria do Putin, dependendo eu trago aqui um vídeo para vocês, tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos! Fui!